todo mundo! Viva Brasil! Bem-vinda, Vivian. Obrigada pela sua disponibilidade, pela presença aqui. É um grande prazer, realmente. E eu queria começar perguntando para você, para a gente partir para essa viagem dessa conversa, para você contar um pouquinho, você tem uma trajetória artística tão interessante, você contar um pouquinho como é que você se aproximou da arte, como é que você se descobriu artista, como é que foi esse percurso até você também compor uma identidade artística, né? Eu acho que é sempre... eu nunca tive dúvidas naquilo que eu gostaria de fazer. Desde pequena, sempre desenhando, mas totalmente sem orientação, né? Aquela coisa de ficar desenhando e a mãe, olha, mas o que é isso? E a mãe preocupada, né? Porque a filha, de repente, vai ser artista, o que eu vou fazer com ela? Né? Isso, são histórias, eu acho que todo mundo, que sejam cantores ou pessoas de teatro, todos viveram isso com a família, a família é sempre muito preocupada, porque é uma área muito difícil. E várias vezes eu bifurquei, fui fazer vestibular para línguas, etc., porque eu sou boa com os idiomas e tudo, mas realmente não passei do primeiro semestre da Universidade Mackenzie. Aí fui fazer o cursinho para a FAP, nas artes plásticas, e aí foi maravilha. Foi sempre assim. E tem que ganhar a vida também ao mesmo tempo. Então fui tentando ver, porque para fazer a sua arte, para você ser livre para fazer a arte, você precisa de uma certa estrutura, né? Aquilo de ser hippie dos anos 60, 70, é uma coisa muito bonita e, ao mesmo tempo, não é tão libertário, né? Então, não te liberta tanto, porque você não tem as condições para poder ter a paz de espírito e a lucidez para poder criar. Você fica assim naquela vaporização, né? Então, eu precisava ter um tipo de base, e foi que eu me construí. Eu tive a sorte de ter bolsas de estudo para ir para os Estados Unidos, porque na época não tinha mestrado, não tinha nada, eu tinha essa ideia de lecionar na universidade. São todos os caminhos, eventualmente, escolhidos e outros não escolhidos. Eu acho que foi um percurso bastante, com certos obstáculos, mas certos foram vencidos e valeu a pena até agora, né? Até falando por esses caminhos muitas vezes não escolhidos, né? Você tem uma trajetória acadêmica também muito interessante, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco como você vê a sua trajetória acadêmica influenciando, né, no teu aprendizado, na tua arte. A parte acadêmica foi muito importante, e durante os meus anos de Nova York, que foram 4 anos, eu entrei em contato com a artista Sheri Levine, que é uma artista que estava em pleno começo, nos anos 80, da ideia de releitura das obras dos grandes mestres. Então, ela trabalhou muito Mondrian, ela trabalhou Man Ray e outros. Então, quando eu fui num pequeno apartamento e eu vi uma pequena obra, e disse, mas é um Mondrian? E estava escrito Sheri Levine. Ela copiou a obra de Mondrian e colocou lá. Eu, assim, não sei, para mim foi assim, uma coisa assim, uma revelação que a gente poderia pegar a história e reler através de um olhar contemporâneo. E até hoje, eu, com as minhas bases da antropofagia brasileira, a ideia de pegar, digerir e depois fazer renascer, é uma coisa que é muito, muito forte no meu trabalho. Será que deu para... Acho que deu para responder a sua pergunta. Se deu, e essa referência à antropofagia faz parte da nossa história, muito interessante. Vivi, eu queria te perguntar mais uma coisa. Pela tua narrativa, essa sua experiência de estudar arte, de fazer arte pelo mundo, né? A gente hoje está conversando aqui
você no Canadá, né, com essa sua vivência aí também. Como que sobre o seu olhar, como é que é fazer arte no Brasil e no mundo? No sentido de, tem diferenças realmente relevantes? Como você sente a arte nesses territórios? Hoje a gente diz que a arte é universal, tem as bienais, todo mundo tem as revistas, tem os sites internet, quer dizer, a gente consulta e lê e vê o que está se fazendo no mundo, que é uma grande riqueza. E então muitas pessoas vão dizer, não, tanto faz onde você está, você faz a sua arte. Não, eu acho que mesmo assim a cultura do lugar onde você está, se você é sensível e se você se abre à cultura do lugar, ela te influencia muito, 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 né? Enormemente. Talvez a sua pergunta me leve um pouco da minha juventude no Brasil. Eu era muito triste fazendo arte como adolescente e como jovem adulta. E não tinha a quem me referir. Eram todas pessoas com mais de 50 anos quando eu tinha 22 anos. Eu não tinha muito contato com artistas mais jovens. Os professores foram os artistas mais jovens com os quais eu tive contato. Eu me senti muito sozinha. Na FAAP, eu era uma das poucas que seguiram a carreira artística. Então, a ideia de sair do Brasil era muito grande. Mas saindo do Brasil, você vê o que você tinha, o que você perdeu, o que você poderia ter tido, aqueles caminhos não seguidos. Isso também enriqueceu tudo. Hoje, tentando responder a sua pergunta, se eu ainda estou na sua pergunta, hoje eu ainda acho que onde você está, o lugar, mais do que o tempo, o lugar é muito, muito importante para o desenvolvimento artístico. Eu acho que se eu tivesse ficado no Brasil, a minha arte seria um pouco diferente. Minha arte hoje é uma arte que se baseia numa preocupação universal. Será que é porque eu estou aqui? Ou será porque não estou no lugar onde eu nasci? Ou talvez seja porque as preocupações hoje elas são universais. Hoje, eu acho que trabalhar como Francis Bacon, por exemplo, que adoro os trabalhos dele, que são muito psicológicos, são aquelas formas de corpos que são meio, enfim, não surrealistas, mas elas não existem, ele cria, não? Eu acho que hoje é quase impossível de trabalhar dessa forma, de entrar tanto dentro da pessoa. Seria ser não sensível ao que se passa hoje com os assuntos que nos habitam, né? Vivian, na história da arte há um disparate quando nós pensamos na questão de gênero, né? Existem muito mais homens em destaque na história, né, do que mulheres. Então, mas também se vê a crescente da presença feminina, mas no contexto artístico que a gente fala. Como você vê os desafios, as perspectivas da posição feminina, da mulher nesse contexto? Olha, eu acho que naturalmente, você tocou num assunto que é muito sensível, especialmente ainda hoje. Nós sabemos que isso está muito sensível no momento também, já há vários anos, e sempre vem à tona, né? Olha, eu acho que eu não posso me impor, dizer, olha, eu sou mulher, você precisa me dar uma chance. Eu acho que não é bem assim, né? Nós estamos ainda no mundo masculino, e eu acho que a única coisa que eu posso fazer, que eu falo por mim, né? O que eu posso fazer é tentar fazer uma arte que tenha algum sentido para alguém, para as pessoas, para mim. E eu acho que no minuto que você faz uma arte que tem um significado, que fala,
com a qual você pode viajar na cabeça, ou pensar, que atua na sua reflexão, que pode avançar uma reflexão de uma cultura, de um país, de um lugar. Eu acho que aí você se impõe. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas têm que dar chance também às mulheres, porque tem tanta boa arte ali, e se você só fica dando chance aos homens, a boa arte também das mulheres não consegue. Agora, eu acho que no momento tem vários movimentos que estão dando apoio às mulheres. E você tem várias obras em coleções particulares, tem algumas emprestadas justamente também a museus, e você tem um trabalho interessante que parece que foi distribuído em escolas públicas de Montreal, né? Que é justamente um diálogo com esse lugar, dessa conversa com o jovem, né? Tem um programa aqui, eu não sei se no Brasil tem, mas chama-se o 1%. A cada vez que um edifício público é construído, 1% do orçamento vai para a construção de uma obra de arte. Olha que legal. Quer dizer, tem um concurso do Ministério da Cultura aqui, onde você pode postular, e eles escolhem, vamos dizer, 3 artistas, porque construíram um hospital aqui na esquina, e então 1% do orçamento vai, eles tiveram, acho que 5 obras de arte, uma coisa muito grande. E tem um concurso, e tem júris, e esses júris são compostos de pessoas mais jovens, autóctonas, de culturas diferentes, de todas as cores, sabe? Então é uma coisa que quer que seja muito, muito diversificada para ter esse olhar de todo mundo, né? E esse é 1%. E essas obras que estão nas escolas públicas, é que o meu trabalho, ele se presta à infância e aos jovens, porque aqui atrás, por exemplo, tem um trabalho que eu comecei faz 20 anos e agora estou revisando, e são pequenas formas, uma coleção enorme de pequenas formas, e isso, sabe, os professores adoram, ficam na frente. Essa forma te lembra do quê? Então, são símbolos, são signos, isso alimenta muita reflexão. Então, por coincidência, acabei nas escolas públicas, se foram escolhidos, e são pequenas, não são grandes trabalhos enormes, mas eles estão lá já há vários anos em alguns lugares, e às vezes eu até visito. Que legal. Você falou até agora de símbolos, né, signos. Tem uma parte do teu trabalho que a gente vê essa pesquisa, né, muito, como eu até falei para você, muito peculiar em relação a signos, símbolos, emblemas, sinais. Conta um pouco para a gente dessa pesquisa tua, desse teu relacionamento. São aquelas formas essenciais, né, de estrutura, de diálogo visual. Então, é um trabalho que eu comecei em 1999 a colecionar esses signos, sabe, signo do metrô, o logotipo de um banco, essa coisa da apropriação, que é uma coisa que fazia Shelley Levine com Mondrian, sabe? Então, eu fico pegando, também até aquela cineasta francesa, eu vou lembrar o nome dela, ela fez um filme, Les Glaneurs. Glaner quer dizer ir pegando, colher, né? E a ideia é falar da nossa sociedade sem palavras, mas através das imagens. Dá bastante atenção à imagem como produto da nossa sociedade de hoje, onde a imagem fala muito e ela está muito presente. Então, olhando um trabalho assim, que agora estou na imagem 1162, é um pouco obsessivo. Mas quando você coloca isso numa instalação mural,
cada imagem pode ficar grande assim, então fica assim uma coisa que pode até investir paredes de um museu, né, dependendo, porque é digital, é vetorial, você pode fazer as dimensões como você quer, né? Então, essa ideia de falar através da imagem, de fazer um dicionário visual. E coletar, como sabe, às vezes me impressiona muito na Suécia ou em outros lugares, a gente ouve falar como eles têm esses bunkers, que eles põem embaixo da terra, onde tem todas aquelas sementes de todas as plantinhas que a gente tem. Então, a plantinha que não existe mais, ela está lá, porque é um banco de referência. E para mim é um banco de referência de significados e como eles mudam. Quer dizer, a criança, por exemplo, o adulto que vai ver uma dessas formas hoje, amanhã ele vai olhar, ele vai interpretar, ou ela vai interpretar essa forma através da sua bagagem cultural, né? Sabe, uma coisa é você ficar no seu estúdio, no seu ateliê e criar, quer dizer, uma coisa que às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Às vezes não funciona e você pega a vassoura e começa a limpar, porque não adianta, sabe? Alguma coisa precisa sair de uma forma natural. Mas para que as coisas saiam de alguma forma natural, você tem que ter alimento, né? E esse alimento, ele não vem assim por bruxaria, né? Ele vem pelas pessoas, pelas conversas, pelo que você lê. E também, para mim, no caso, eu sou bicicleteira, sou ciclista. Eu fiz várias viagens de dias entre países, e aqui mesmo no Canadá, que é lindíssimo. E mesmo com a minha idade, hoje, eu pego a bicicleta e eu posso sair 2, 3 dias e fazer, sei lá, você anda 50, 60 quilômetros por dia. A última viagem foi Montreal-Rimouski, que Rimouski é quase no Oceano Atlântico. E é um bom pedaço, sabe? São mais de 600 quilômetros, quer dizer, uma coisa assim que vai devagarzinho, você vai observando, você ouve os passarinhos, né? Aliás, tem aí passarinho, né? Eles estão com a gente aí. E você vê as coisas, e aqui o Rio São Lourenço te acompanha até o mar. E a cada vez você tem aquele cheiro de iodo, né? Começa a sentir o cheiro do mar. É muito lindo. Então, isso também alimenta muito, especialmente porque eu comecei uma nova série de obras que eu chamo de marina, são as marinhas, e tem muito a ver com a costa marinha ou fluvial. Então são todas aquelas pedrinhas, todas aquelas coisas que a gente acha ali, é o tide pooling que a gente diz em inglês, que é ficar andando na areia e achando as coisas, colecionando e não tirando muito na natureza, só uma pedrinha, uma conchinha, uma coisa assim. E meus trabalhos são de longa data, quer dizer, eles duram 8 anos, 6 anos, 20 anos, no caso, isso aqui. Então, eu só queria dizer isto, que a ideia do meu próximo projeto é me lançar mais nas minhas marinhas. Aqui atrás tem um estudo, são montanhas, então às vezes é uma pintura, às vezes é um vídeo, às vezes é um desenho, dependendo da necessidade da expressão da ideia. Então, para a gente fechar essa conversa, a gente veio falando, né, sobre o que é essencial, né, sobre o essencial na forma, na arte. Eu terminaria com uma pergunta até bastante filosófica, que é, sobre o seu ponto de vista, o que é essencial na arte? A primeira coisa que me vem é de ser honesto consigo. Porque na medida que você é honesto consigo, isso transparece. Não tem jeito de não ser, sabe? De uma arte. A arte só tem peso quando ela é honesta, quando ela é verdadeira, né? É a primeira coisa que me vem. É bem filosófico mesmo. Me surpreende. Mas... Eu mesmo me surpreendo.